sobre como nós podemos ressignificar as nossas tristezas. Eu tenho pensado muito e meditado muito sobre isso, muito mesmo, de como a tristeza, as nossas tristezas, elas são um ingrediente, ou seja, é uma parte, um ingrediente essencial à nossa existência. Você já pensou como seria estranho se nós não sentíssemos nenhum tipo de tristeza? Você já pensou que como seria assim, ó, muito sem sentido nós não sentirmos algum tipo de tristeza? Por exemplo, na morte de um ente querido, como é que seria o velório? Todo mundo, em vez de sentir tristeza, ficaria feliz, estaria eufóricos, fazendo festa, né? Seria estranho se não houvesse a tristeza. Por exemplo, se você fosse a um hospital visitar algum familiar, talvez tratando de câncer, alguma doença complexa, e você chega lá, feliz da vida, contando piada. Não, não, a tristeza vem para trazer consciência à vida e vem para dar sentido à vida. Porque se não houvesse tristeza, não haveria reflexão no meio de um velório, não haveria consciência num leito de enfermidade. Se não houvesse tristeza, o mal teria, assim, total liberdade no nosso meio. Nós não ficaríamos constrangidos vendo crianças sendo abusadas, nós não nos desajustaríamos vendo a injustiça na vida dos outros. Então a tristeza é um ingrediente fundamental à nossa existência. Só que a grande questão é como nós podemos lidar com as nossas tristezas. Se elas são parte da nossa vida, se é um ingrediente fundamental à nossa existência, então quer dizer que até a tristeza tem um propósito específico a cumprir na nossa existência. Muito, preste atenção nisso. E grave o que eu vou falar agora. Muito do que você vive hoje, as conquistas que você teve, os lugares que você chegou, as posições que você chegou, muito provavelmente você só está vivendo isso porque em algum momento você foi transpassado por algum tipo de tristeza que fez com que você tomasse decisões diferentes, pensasse outra coisa para sua vida, tomasse a consciência de erros que você estava cometendo. Então a tristeza vem também para abrir portas muito assim, ó, grandiosas na vida da gente. Então é exatamente sobre isso que eu quero falar, de como a tristeza ela pode criar alguns caminhos. E para isso, você está me entendendo até agora, pessoal? Vou usar aqui uma linguagem que eu uso muito quando eu prego. Vai digitando amém aqui e coloque aqui nos comentários: a tristeza tem um propósito. Preciso que você digite isso para você decorar essa mensagem. A tristeza tem um propósito. A tristeza tem um propósito. Digita aqui nos comentários. E, gente, diante disso, de nós termos essa consciência agora de que a tristeza é um ingrediente fundamental à minha existência, eu quero que você pense comigo. Tem um personagem na Bíblia que se chama Neemias. E Neemias, ele foi chamado a reconstruir os muros da sua cidade. Só que esse chamado, ele veio de uma profunda tristeza que ele sentiu de ver o seu povo completamente desprotegido. Então repara, primeiro veio a tristeza para depois vir o propósito. Então olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Antes de você viver o seu propósito, você vai viver algum tipo de tristeza que vai apontar para o seu propósito. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza que a sua tristeza que você está passando talvez hoje está apontando para um propósito muito maravilhoso que você nem imagina. Tá entendendo? Então, tenha certeza disso. A sua tristeza está apontando para o seu propósito. Então, quando Neemias, ele é assim, ó, literalmente transpassado por essa tristeza, vai ficar evidente no seu semblante aquilo que ele estava carregando, a angústia que ele estava sentindo. E ele era copeiro do rei naquela época. E quando ele foi servir o rei logo identificou que ele estava com o semblante descaído e que ele estava triste. E quando esse rei pergunta a Neemias: você está triste, Neemias? O que está acontecendo? E ele vai dizer: não tem como não estar triste, vendo o meu povo desamparado. Então, quando ele comenta com o rei, ele está muito triste porque o seu povo está desamparado, o rei pergunta para ele o que ele poderia fazer, né, para lhe auxiliar com essa tristeza toda. E Neemias, naquele momento, ele passa a dar um passo em direção
ao propósito da vida dele. Mas tudo isso, o estopim disso, foi uma tristeza. Tá entendendo? Então, às vezes, as nossas tristezas revelam o nosso propósito. Aquilo que te incomoda, muito provavelmente, aquilo que te entristece, muito provavelmente, vai ser a inspiração de Deus para aquilo que ele tem para entregar nas suas mãos, para o projeto, para a ideia, para o livro, para a função, para a mensagem que você vai carregar. Então sempre vai ser assim. Então a tristeza de Neemias foi a inspiração que Deus utilizou para entregar nas mãos dele o propósito de vida da história dele. Então tenha sempre essa consciência que a sua tristeza sempre vai apontar para o seu propósito. Então esse é um dos primeiros, assim, uma das grandes lições a respeito de ressignificar as nossas tristezas. É que geralmente as nossas tristezas, elas apontam para o nosso propósito. A segunda lição que eu quero dividir com vocês são três. São três, fica aí, você recebeu só a primeira. A minha tristeza acaba apontando para o meu propósito. Mas a segunda é que, analisando ainda a história de Neemias, você vai perceber o seguinte, que quando Neemias, ele pede auxílio ao rei para cumprir o seu propósito que veio da sua tristeza, acontece que Neemias, ele vai dar o próximo passo em direção a esse propósito. E qual era a missão e qual era o propósito dele? Reconstruir os muros da cidade. E o que envolvia esse propósito de Neemias? Ele precisava envolver pessoas nesse projeto, nesse propósito que Deus deu para ele. Então, diante disso, a segunda grande lição desse texto é que a tristeza, ela também vai revelar pessoas maravilhosas para você. Gente, eu tenho certeza que os melhores amigos e as amizades mais sinceras que você fez até hoje, você fez em período de tristeza. Porque é nesse período de tristeza, que você mede o nível de comprometimento que as pessoas têm com você. Então a tristeza revela o caráter que algumas pessoas têm. Você pode ter certeza, irmão. Uma coisa é aturar a sua melhor fase, seu sorriso, a sua fala, o seu sucesso. Agora, outra coisa é aturar as suas lágrimas. Uma coisa, olhe para mim aqui, é aturar a sua celebração, o seu bom momento. Agora, outra coisa é aturar o seu mau humor de um tempo de tristeza, a sua agonia de um tempo terrível, tempo de lágrimas. Então, a tristeza, ela vai selecionar quem são as pessoas que têm que andar com você. Tenha certeza disso. Ó, o Peter, ó, Peter, eu acho que é isso, né? Ele já colocou aqui a segunda lição. A tristeza vai revelar as amizades sinceras. Então essa é a segunda lição. A tristeza vai revelar quem é quem. Você pode ter certeza disso. É por isso que Provérbios 17:17 diz: a todo tempo amo um amigo e na angústia nasce um irmão. Tá entendendo? Então a tristeza vai selecionar quem são as pessoas que estão utilizando você como uma espécie de um trampolim e quem são as pessoas que estão disponíveis e estão se colocando até para acompanhar os seus períodos mais terríveis que você tem para passar. Então, quando Neemias começa a viver o seu propósito, é selecionado para ele quem são as pessoas que vão começar a andar com ele. Então, diante disso, eu tenho uma palavra para você. Tenho uma palavra. Essa tristeza que você está vivendo, deixa eu falar, ela está colocando de lado pessoas que literalmente estão apenas se aproveitando de você. Grave isso no seu coração. Então, duas lições poderosas. A primeira é que geralmente a minha tristeza aponta para o meu propósito. Segundo, é que a minha tristeza revela quem são as minhas amizades sinceras. E para você ouvir a terceira lição, coloca aqui embaixo aqui para mim saber se você está entendendo. Coloca amém aqui, coloca um emoji, faz alguma coisa para a gente interagir um pouco aqui na madrugada. Então, gente, nunca esqueça dessas duas lições. A nossa tristeza sempre vai apontar para o nosso propósito. Segundo, as nossas tristezas, elas têm o poder de revelar quem são as nossas amizades e os nossos vínculos mais sinceros. E a última lição. Neemias,
nesse chamado de reconstruir, ele passou a descobrir habilidades que ele não sabia que tinha, a força que ele não sabia que tinha, a criatividade que ele não sabia que tinha, o poder logístico e raciocínio que ele não sabia que tinha. Então, a terceira lição é que a tristeza extrai de nós o que nós temos de melhor. Quer ver uma coisa? Quais foram os períodos que você percebeu a sua verdadeira força? Foram nos períodos de maior tristeza. Quais foram os períodos que você mais se deu conta do seu verdadeiro potencial? Nos momentos de tristeza. Então a tristeza, as nossas tristezas, elas têm poder de extrair de nós o que nós temos de melhor. É quase como se a tristeza nos amassasse assim, como nos pisasse assim, como se fosse uma uva, extraísse dali um vinho maravilhoso. Extraísse dali é uma essência preciosa. Tá entendendo? Então, a tristeza vai extrair o nosso melhor, a nossa essência. Tá entendendo? Então, é nos momentos de extrema tristeza que você descobre uma força que você não sabia que tinha. Deixa eu contar uma experiência rápida para vocês. Muito rápida. Eu perdi a minha sogra alguns anos atrás. E foi uma perda repentina, difícil. Quando eu perdi minha sogra, minha esposa tinha acabado. Nós tínhamos o nosso filho, sei lá, não tinha nem 5 meses, era muito novo. Então a minha esposa ainda estava se recuperando de parto e tudo mais. E a gente um dia nos ligaram que ela estava meio estranha e nós fomos perceber, ela tinha tido um AVC e infelizmente não durou nenhuma semana a mais. E foi interessante porque no velório eu fiquei observando como a minha esposa iria lidar. E eu achei que o chão dela desabaria. E de fato desabou. Mas eu percebi também que se apoderou dela uma força que eu nunca imaginava que ela tinha. Uma vitalidade que eu não imaginava que ela tinha. Então é na tristeza que a gente descobre uma força que nós não imaginávamos que nós tínhamos. Então esses períodos assim de tristeza, é óbvio que eles não são confortáveis, mas eles também têm o poder de extrair de nós habilidades, têm o poder de extrair de nós a força, a criatividade. Então, um dos grandes propósitos das nossas tristezas é revelar para nós quem nós somos e quem nós podemos ser. Tá entendendo? Então é no meio das nossas tristezas que a gente desenvolve capacidades de suportar, capacidades de aguentar, capacidades de andar, capacidades assim, ó, de se esvair. Então, entenda uma coisa. Dentre essas 3 lições, que a primeira é que as nossas tristezas, geralmente elas apontam para o nosso propósito, que as nossas tristezas, elas revelam quem são as nossas amizades, os nossos vínculos mais sinceros. Desculpa. E terceiro, que a tristeza ela tem o poder de extrair de nós o que nós temos de melhor. Eu quero que você grave isso. Eu quero que você grave isso. Grave isso no seu coração. A sua tristeza, ela tem um propósito, ela tem uma missão e ela vai revelar para você quem de fato você é. E diante de tudo isso, eu quero que nessa madrugada, junto com você, pensarmos: será que Deus não está fazendo algo lindo no meio desse período de tristeza? Alguém que está me ouvindo aqui precisa ouvir isso. Alguém que está aqui nessa live hoje precisa ouvir isso. Ó, Deus está extraindo de você capacidades. Deus está extraindo de você, está dando visões. A maioria dos homens que conseguiram encontrar bons negócios, que colocaram negócios extraordinários, eles provaram de tristeza, da humilhação, do vexame, do deboche e tantas outras coisas. Ou seja, primeiro eles foram testados no meio da tristeza. E depois sim, eles conseguiram construir algo muito consciente, muito equilibrado. Então o que acontece com Neemias, sabe por que ele descobriu o melhor que tinha dele? Porque ele conseguiu organizar de maneira muito bem ordenada pessoas, equipamentos e tudo o que ele precisava para construir e reconstruir os muros da sua cidade. E ele fez isso com uma maestria de alguém que parece
que conhecia tudo sobre reconstrução, mas ele não era reconstrutor, ele não era consultor. Então, às vezes, a nossa tristeza revela habilidades que nós não imaginávamos que nós tínhamos. Talvez você está aí, irmão, chateado porque foi para a rua, chateado porque um projeto não deu errado, mas talvez o que de melhor pode ter acontecido na sua vida talvez fosse isso. Para você saber que você pode, talvez tentar o seu próprio negócio, você pode tentar ir para um novo nicho, você pode se redescobrir na sua profissão. Então a tristeza às vezes vem para tirar a gente dessa zona tão confortável que às vezes a gente fica, né? E descobrir potenciais que nós nunca imaginávamos que nós tínhamos. Gente, termina a minha fala. Sabe por que eu termino? Porque Jesus fala algo muito precioso. Ele diz assim: vós vos lamentareis e vós chorareis, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Muito, eu posso afirmar aqui que a tristeza faz parte da vida, mas eu posso afirmar que a tristeza não é toda a vida. Não é toda a vida. Deus tem alegrias maravilhosas para nós. Não quer dizer que ele tem só alegrias, mas ele tem tristezas que apontam para a nossa alegria. Então, a tristeza vai se converter em alegria. Se você recebeu essa palavra, digita amém aqui embaixo e aproveita agora, e já coloca o seu pedido de oração. E amanhã, eu espero você aqui de novo no Instagram, 1h da manhã. Convida mais gente, que amanhã nós vamos falar de novo sobre um assunto muito forte. Eu quero compartilhar essas lições que Deus tem queimado aí no meu coração. Já tem alguns anos que Deus tem me inquietado para estar aqui na madrugada. Então amanhã eu quero você aqui mais uma vez, tá? Coloca o seu pedido de oração, coloca o seu pedido de oração. Nós vamos orar agora, vamos orar pelo meu filho, vamos orar pelos irmãos, vamos orar pelas famílias, vamos orar pelas casas, vamos orar por projetos, vamos orar por ideias, vamos orar para que Deus nos dê inspiração, vamos orar para que Deus nos dê força para a gente conseguir se reorganizar, nossa mente, nosso coração, nossa profissão, nossa vida. Deixa o seu pedido de oração aqui, deixa nome. Deus, ora pela Maria, ora pelo João, coloque aí o seu pedido de oração. Coloque o seu pedido de oração, que eu quero interceder pela sua vida junto com você agora. Peço oração pela minha irmã que está com tumor na tireoide. Vamos orar pela sua irmã que está com tumor na tireoide. Coloquem os pedidos de oração. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos no poder da oração. Amém. Pedido de oração pela irmã Nice Portão e pela família. Vamos orar pela irmã Nice, que é lá de Portão. Vamos orar por ela também. Deixa aí o seu pedido de oração. E amanhã, 1h da manhã, aqui no Instagram. Essa live vai ficar salva lá no meu YouTube. Corre lá amanhã que já vai estar postado lá para vocês. Peço oração pela saúde do meu filho que está com pneumonia. Vamos orar por ele. Vamos orar por ele, por um direcionamento pontual na minha vida. Amém. Que essa live possa ter te ajudado, querida. Oração pelo Jefferson, pela Sandra. Ora pelo Luiz Carlos, meus pais, Mônica e Sérgio. Ok, gente. Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, tua misericórdia. Há tantos pedidos de oração aqui, Senhor. Pessoas maravilhosas que estão aqui nessa madrugada, precisando, todas elas, de uma palavra. Oração pela Celeste, que está sofrendo com dores. Oração por todos esses pedidos de oração agora, pelas nossas famílias, por cada família aqui representada. Eu peço a Ti que o nome de Jesus, Senhor, alcance a vida dessas pessoas, restaure a saúde, restaure a casa, direciona, dá visão, abre a visão dos Teus filhos. Ore pelo Juninho, ore pelo Andrei, ore por tanta gente querida, pela Kênia. Que Deus abençoe, Senhor, a cada um que tem entrado, que tem interagido aqui nessa live. Abençoa e que essa palavra alcance corações específicos, alcança a vida dos seus filhos, alcança a família, restaura, Senhor. Transforma essa tristeza em alegria. E eu creio nessa palavra, eu creio em tudo que for compartilhado aqui. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Pessoal, que Deus abençoe. Um abraço. Até amanhã, 1h da manhã.